Matemática! Galera, sejam bem-vindos a mais esta videoaula do Matemática Core, tornando simples aquilo que aparenta ser complicado. A aula de hoje ela é baseada no Machine Learning for Disaster, que é que existe uma aula interativa no site www.datacamp.com, onde analisa um dos maiores desastres em tempos de paz da história. Esse desastre foi marítimo. Sim, nós estamos falando do Titanic. Gostaria que vocês voltassem a 14 de abril de 1912. Exatamente foi nesta data que o RMS Titanic ele colidiu com o iceberg e veio a afundar. A pergunta é: quais seriam as suas chances de sobreviver a esse desastre? Bem, é o que nossa videoaula irá mostrar, através de técnicas de Machine Learning. Eu estarei utilizando RStudio, que é baseado no pacote R, onde você pode estar vendo tutoriais ou vídeos no YouTube mesmo. Vou colocar alguns links na descrição, onde você pode aprender aonde baixar o pacote Studio, o R, onde pode baixar o RStudio. São todos open source, enfim, é muito simples, é muito fácil de estar instalando esses dois pré-requisitos que precisa para esta videoaula. A primeira coisa que nós temos que ter, gente, são os dados de quem sobreviveu, o nome, o sexo, enfim, onde a gente pode encontrar isso. Na internet existem várias tabelas, né? No Wikipedia mesmo existe uma tabela com todos os nomes de quem sobreviveu, de quem não sobreviveu, um nome, idade, sexo, enfim, vários dados que são importantes para que nós possamos responder a pergunta: quais seriam as suas chances de sobreviver ao desastre do Titanic? Bem, nós iremos pegar uma tabela. Essa tabela ela não tem todos os nomes, tem alguns nomes, exatamente uma tabela bem parecida a qual você encontra na aula da Datacamp. E como nós fazemos isso? A primeira coisa que nós temos que fazer, nós vamos criar uma tabela aqui dentro do RStudio com todos os dados. Evidentemente nós iremos colocar aqui o nome, tabela, e nós iremos associar essa tabela com esses dados que iremos importar deste lugar aqui. E como é que nós fazemos isso, né? Esses dados eles vão vir em formato de texto, em formato de CSV. E eles vão estar separados por vírgula. Como é que nós fazemos isso? Funciona só com esse site? Não. Se você tiver qualquer outro arquivo CSV também funciona. Então vamos lá. O comando vai ser o read. Vocês podem ver, né, que aparece já aqui, né, as opções, e vai ser read.csv. E dentro desse CSV nós iremos estar colocando uma URL. Essa URL vai apontar para o site, né? Esse site é meu. Vocês querem dar uma olhada, tem meu contato, tem meus e-mails, tem meu endereço, tem tudo lá. E esse site vocês colocam entre aspas http://www.sumato.com.br/videoaulas de novo Titanic de novo dados.csv. E aqui nós damos um Ctrl e Enter e ele vai ler esse arquivinho que está lá no meu site e ele vai transformar para um data frame aqui dentro do RStudio. Pronto, ele já importou aqui para dentro e nós podemos ver aqui nesse lado, né, que ele associou esses dados aqui com essa variávelzinha chamada tabela. Aqui, gente, é muito simples, né? Vocês imaginam uma planilha que nem se fosse uma planilha Excel, onde você vai ter 12 colunas e 891 linhas. Como eu falei para vocês, a lista não é completa.
Vocês podem estar pegando, fazendo uma lista completa para analisar, mas nesta videoaula a lista não é completa. E nós podemos ver a estrutura dessa tabela. Nós digitamos str, structure, e aqui nós digitamos tabela. Novamente nós damos um Ctrl Enter, e aqui nós podemos ver algumas das nós podemos ver a estrutura dessa tabela. Então nós temos aqui a primeira coluna vem a ser a identificação do passageiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele mostra aqui para nós alguns exemplos daquilo que está na tabela. Se sobreviveu ou não. Se está marcado 0, não sobreviveu. Se está marcado como 1, esse passageiro sobreviveu. Depois nós temos a classe, o nome, o sexo, idade, se havia cônjuges a bordo ou se havia irmãos a bordo, se havia pais a bordo ou filhos a bordo, né? Nós podemos ver aqui nos exemplos ou nas amostras aqui se havia ou não e a quantidade. O ticket, o número do ticket, a taxa de embarque, a cabine e o portão de embarque. Então são todos esses dados que nós temos que analisar. Bem, a pergunta é: quais são suas chances de sobreviver ao Titanic? Bem, vamos voltar um pouco, lembrar do filme. No filme, depois do desastre, nós vimos que um dos tripulantes, ele para na frente daquela multidão, querendo saber o que estava acontecendo, e ele diz: mulheres e crianças primeiro. Bem, será que isso realmente foi o que aconteceu no desastre, realmente no fato histórico, com os dados históricos? Bem, vamos partir desse princípio então. Vamos começar a analisar primeiramente o sexo e depois nós iremos analisar a idade e nós vamos juntar tudo e vamos ver realmente onde nós chegamos, a qual conclusão nós chegamos, e você vai saber se você tinha grandes possibilidades ou não de sobreviver ao desastre do RMS Titanic. Bem, a primeira coisa que eu quero analisar aqui seria a quantidade de homens e a quantidade de mulheres que havia no Titanic. Para isso, eu digito um comando chamado table. E nesse comando eu digito novamente a nossa variável tabela, e aqui eu escolho qual coluna eu quero analisar. Como eu quero analisar se é homem ou se é mulher, evidentemente eu venho aqui em sexo, eu dou um Ctrl Enter, e aqui embaixo vai aparecer para mim. Ou seja, a bordo havia 314 mulheres e 577 homens. Evidentemente, nós estamos trabalhando aqui com uma tabela do Titanic, analisando a possibilidade de sobrevivência ou não. Você pode aplicar em outras áreas profissionais, por exemplo. Você pode estar analisando seus clientes, quantos clientes são homens e quantos clientes são mulheres, né? Quais são bons pagadores, quais não são bons pagadores. Você pode estar fazendo essa análise com esse simples comando, sem mais e sem menos. Mas vamos supor que eu quisesse saber a proporção, né? Quisesse saber a porcentagem que havia de homens e a porcentagem que havia de mulheres. Como é que eu faço isso? É simples, é apenas mais um comando, prop.table. Aqui dentro, prop.table. Aqui dentro eu coloco quem? A tabela, table. E aqui dentro eu coloco a nossa coluna, tabela. E aqui eu coloco o sexo. E ele vai me dar a proporção aqui embaixo. Ou seja, 35% dos abordos eram mulheres e 64%, né, arredondando aí para 65% eram homens. Legal, nós já sabemos aí a proporção, né, entre homens e mulheres que estavam dentro de um navio. Mas agora me interessa também saber quantos sobreviveram e quantos morreram. Esse é um dado muito importante, é um dado fundamental para que nós cheguemos mais para frente a uma árvore de decisão.
Bem, para isso nós iremos recorrer aos mesmos métodos. Como fazer? Nós digitamos o comandinho table e aqui no comandinho table nós colocamos a tabela e aqui nós colocamos então sobreviveu. E aqui eu dou um Ctrl Enter e nós vemos que dos que estavam a bordo, 549 passageiros morreram e 342 sobreviveram. Realmente, através dessa amostra, nós vemos aqui que a maioria das pessoas que estavam ali realmente morreram. Nós podemos também fazer a proporção. Copy. Table. E aqui dentro nós colocamos a tabela juntamente com a sua coluna que nós iremos estar analisando. Então essa aqui vai ser a proporção. 61 pessoas, ou arredondando aqui para 62% daqueles que estavam a bordo, infelizmente vieram falecer. E 38% conseguiram sobreviver ao desastre do Titanic. E se eu quisesse juntar? Se eu quisesse pegar quantos por cento de mulheres morreram e quantos por cento de mulheres sobreviveram? Ou quais são as quantidades de mulheres que sobreviveram? Qual a quantidade de homens que sobreviveu e morreu? Bem, nós podemos fazer isso com o mesmo comando, só que em vez de colocarmos apenas uma coluna, nós iremos colocar duas colunas. Então aqui nós vamos digitar no mesmo comando table. E aqui nós iremos colocar ela. Vamos colocar aqui o sexo. E depois nós iremos também colocar a coluninha. Sobreviveu. Aqui nós damos um Ctrl Enter. E aqui nós podemos ver. Aqui embaixo nós podemos analisar aqui que 81 mulheres morreram. Apenas 81 mulheres morreram. E 233 mulheres sobreviveram. Com respeito aos homens, já foi bem ao contrário. A maioria dos homens morreu. 468 homens vieram a falecer e apenas 109 dos homens sobreviveram. E se eu quisesse fazer a proporção? É a mesma coisa. Eu coloco a proporção table. E aqui dentro eu coloco então o comandinho table e aqui eu coloco novamente as duas colunas que eu estou analisando. No caso, a coluna sexo e também a coluna sobreviver. E aqui nós vemos que apenas 9% das mulheres da proporção de todos, né? Nós vemos aqui que somente 9% das mulheres faleceram e 26% delas sobreviveram. Ao contrário dos homens, 52, quase 53% dos homens vieram a falecer e 12% apenas dos homens conseguiram sobreviver ao desastre do RMS Titanic. Bem, vamos falar do outro termo que ele usou. Ele disse mulheres e crianças primeiro. Nós vemos aqui que realmente as mulheres já estão com mais chances de sobreviver. A maior parte delas ali conseguiram sobreviver, ao contrário dos homens, que foi por uma falta de botes salva-vidas, e nós estamos vendo realmente se essa classificação de mulheres e crianças realmente aconteceu. Bom, as mulheres nós vimos aqui que realmente já é bem fato que a maioria delas aí sobreviveu. Mas vamos ver agora então a questão das crianças. Se vocês olharem, nós podemos pegar essa tabela aqui, se dermos 2 cliques, o RStudio vai abrir em formato de planilha para a nossa visualização. E aqui nós vemos que não existe nenhuma das colunas que identificam se é criança ou não. Nós podemos ver ou podemos classificar através da idade. Aqui alguns nomes possuem a idade, outros nomes
não existe esse dado. Então nós iremos tratar isso, nós iremos criar uma nova coluna, e essa nova coluna ela vai ser chamada de criança, né? Nós vamos escrever criança, né, para ficar mais simples aqui. Então tabela, como é que nós criamos? Vamos pegar a nossa variávelzinha tabela, vamos criar uma nova variável ou uma nova coluna que vai ser criança, e essa criança vai obedecer ao seguinte requisito ou aos seguintes pré-requisitos. Nós vamos pegar a tabela ou nós vamos pegar a coluna idade e nós vamos falar o seguinte: se a coluna for igual a NA, então o que vai acontecer? Vai ser associado ao valor NA. Vamos repetir esse mesmo comando 3 vezes aqui. E se a idade, né? Se a idade desse passageiro for menor que 18 anos, nós vamos classificar como sendo criança. E se for maior ou igual a 18 anos, esse aqui a gente apaga, esse aqui nós apagamos também, aqui nós vamos dar espacinho, mais um espacinho, e se for maior ou igual a 18 anos, adulto, né? Vamos dar Ctrl Enter em cada uma dos comandos, Ctrl Enter e Ctrl Enter. E nós vimos aqui que a nossa tabela ela já contém também agora 13 variáveis, não mais 12. E se nós formos aqui na nossa tabelinha lá no final, nós iremos ver realmente, né, a tabela que nós criamos, a tabela criança, e se era adulto ou não. E agora nós podemos também tirar as mesmas proporções. Se eu quiser saber quantas crianças sobreviveram, eu venho, digito table, e aqui nessa table nós iremos colocar a nossa tabela e também a nossa coluna criança. Nós vamos dar um enter. Nós vimos que tinha 601 adultos e 113 crianças. Nós podemos fazer esse estudo, podemos ver também, vamos fazer a proporção, que é interessante. Então olha só, a proporção nós iremos fazer assim, ó. Nós iremos colocar crop e aqui nós iremos colocar a nossa tabela table, e aqui dentro nós iremos colocar as duas colunas que estamos analisando. No caso, a tabela sobreviveu, como nós fizemos, e nós iremos colocar também a coluna crianças. E aqui, gente, eu vou colocar mais um parâmetro, que é um parâmetro 1, ou seja, ele vai fazer a proporção relacionado ao número de linhas, ou 891 observações. Poderia colocar, se eu quisesse comparar com o número de colunas, era só colocar o número 2 ali. Eu dou um enter e nós podemos ver que 87% dos adultos morreram e 12% de crianças morreram. 78% dos adultos 78% dos adultos sobreviveram e 21% das crianças sobreviveram. Nós pudemos ver aqui, né, essa proporção entre as linhas ali analisadas. Bem, os dados eles estão um pouco dispersos daquilo que nós estamos percebendo. Ficou um pouco no primeiro comando, ficou um pouco no segundo comando. E se nós conseguimos colocar isso tudo num gráfico, pegar isso e ver de uma maneira visual quem sobreviveu, quem não morreu, juntar tudo isso aqui num aglomerado só. Será que é possível? Sim, sem dúvida nenhuma. A linguagem R
possui inúmeras formas de você estar fazendo gráficos, enfim, tem muitos recursos visuais para que você possa entender os seus dados. Nesse caso aqui nós estamos entendendo a questão do Titanic, observando os dados das pessoas, dos passageiros que estavam a bordo do Titanic, mas você pode fazer isso voltado para o seu negócio. Então olha só, a primeira coisa que nós iremos fazer aqui é utilizar um algoritmo chamado RPart. Esse algoritmo vocês podem encontrar uma descrição detalhada dele na internet. É bastante extenso, bastante complexo e nós iremos estar utilizando ele. Nós vamos estar atribuindo ao resultado dele uma variável chamada árvore. Antes, gente, esqueci, tá? É muito importante primeiro que vocês carreguem a biblioteca RPart. Para isso nós digitamos library e aqui nós vamos colocar RPart. E aqui embaixo ele já vai abrir para mim a RPart. Agora sim eu venho, digito RPart. E aqui dentro nós iremos colocar alguns argumentos. O primeiro argumento é o que é chamado de expressão. Eu vou querer analisar quem sobreviveu ou não. Então eu vou escrever o nome da coluninha aqui, ó. Sobreviveu. E depois eu quero comparar a idade mais. Quero comparar a idade. O sexo. Também quero comparar a classe. Né? Nós vimos ali que havia também essa separação, né, de classes, classe 1, classe 2 e classe 3, sendo a classe 1 a mais luxuosa e a classe 3 a menos luxuosa. Depois que eu informo isso, eu dou uma vírgula e vou colocar mais um parâmetro, que é o que? É exatamente a tabela, né? É exatamente os dados. Então nós colocamos o argumento data e aqui nós vamos colocar a tabela. E também nós temos em incluir um método. Gente, vocês podem estar pesquisando nesse método também, existem outros métodos, mas nós iremos usar aquilo que classifica o class. Nós iremos fechar aqui e vamos dar um enter. Pronto, ele já fez, né? Ele já fez as análises. Nós podemos ver aqui que ele já não é mais um data, né? Eles são agora classificados com valores. E como é que eu faço para visualizar isso, gente? Eu posso vir aqui e dar o comando plot. Eu venho aqui e digito, né? Ele vai fazer esse gráfico aqui, não dá para enxergar nada, mas nós vamos colocar aqui um text e também vamos escrever árvore e ele vai colocar as tabelas aqui para mim. Gente, é um pouco esquisito, mas se a gente pegar isso aqui não dá para entender muita coisa, né? Fica um pouco meio confuso, né? Mas a gente pode ver uma coisa interessante aqui. Nós vemos algumas repartições que ele fez aqui, né? A idade, a classe, onde é que ele tirou, né, esse 6,5 aqui, onde é que ele tirou esses 38,5? Gente, o que nós temos que pensar é o seguinte, que essas repartições aqui, ele faz por conta. Ele decide por conta, através do algoritmo dele. É exatamente nesse ponto, por exemplo, na idade, é exatamente nesse ponto que reduz a quantidade de resíduos, né? Ou, para quem gosta mais de estatística, né, a soma do quadrado dos resíduos ela fica menor nesse ponto aqui. Acontece isso também com a classe, com a idade, então é uma coisa que já vem do próprio algoritmo. Bem, de qualquer forma, aqui não nos traz muitas coisas, quantidades, então nós vamos utilizar aqui um recurso gráfico um pouco mais avançado, um pouco mais complexo. Para isso nós vamos ter que abrir 3 bibliotecas. A primeira é essa aqui. Nós iremos abrir ela. Demora um pouquinho. Nós iremos abrir uma outra também, que é a outra library, que vai ser
a rpart.plot, rpart.plot, e depois nós iremos abrir mais uma, que é a rcolor, e vamos dar um enter aqui, e ele vai abrir também. E aqui dentro nós iremos utilizar um comando chamado fancy rpartplot, e aqui nós iremos colocar quem? Árvore. E vamos dar um enter. E aqui ele fez, né? Aqui ele fez algo bastante interessante. Aí, pô, professor, né? Tá pequeno, não dá pra enxergar nada, né? Tá tudo pequenininho. Tá bom, a gente pode aumentar isso. Aí depois aqui você pode colocar um argumento. Colocar um argumentozinho aqui chamado cx, e que no meu caso aqui esse ponto 75 vocês podem estar ajustando de acordo com a necessidade de vocês. E aqui ele aumentou a nossa letra, e agora nós vamos poder fazer uma análise do todo, né, gente? Olha só que interessante. Aqui esse primeiro quadriculado aqui nós vemos 100% de todos os passageiros. Do lado de cá está os passageiros que morreram, e do lado de lá está a porcentagem de passageiros que sobreviveram. No caso, 62% dos passageiros morreram e 38% dos passageiros sobreviveram. A primeira repartição que ele faz aqui é com respeito ao sexo. Então, se o passageiro for do sexo masculino, ele vem para esse lado. Se for do sexo feminino, ele vem para esse outro lado aqui. E nós vimos já nessa primeira classificação que 81% dos homens morreram e 19% dos homens apenas sobreviveram. Aqui depois ele faz uma separação entre a idade. Como eu falei, essa repartição é exatamente, ele escolhe, é onde gera menos resíduo. Então, para esse lado aqui, nós vemos que aqueles homens, né, idade maior ou igual a 6,5 anos. Esses caras aqui, eles eram maiores do que 6,5 anos. Então eles vieram para cá. E 83% dos adultos, né, no caso dos adultos mesmo, né, vieram a falecer e apenas 17 sobreviveram. Desse outro lado aqui já era uma porcentagem maior. 67% das crianças sobreviveram, mesmo sendo homens. Ou seja, se você fosse uma criança, você teria uma grande chance de sobreviver. Vamos ver aqui o lado das mulheres, né? Ele abriu mais algumas opções aqui. Nós podemos ver aqui que a primeira opção que ele classifica aqui é com respeito à classe, né? Então aquelas mulheres que têm, né, ou que estavam nas classes que não estavam nas classes maiores do que 2,5, ou seja, aquelas mulheres que não estavam na classe 3, ou seja, elas estariam somente na classe 1 e 2, nós vemos que 95% das mulheres sobreviveram. Ou seja, se você fosse uma mulher e se você pertencesse à classe 1 e 2, no caso a Rose pertencia à classe 1, né? A primeira classe, a classe com mais luxo, você teria 95% de chance de sobreviver. E depois ele faz da classe 3, né? Aquelas mulheres que tinham que tinham, né, ou que eram maior ou igual a 38 anos, né? Nós temos que ver aqui que o sim é desse lado aqui, né? 92% das mulheres com essa idade vieram a falecer. E depois nós vemos aqui as outras análises e vocês podem estar tirando as conclusões, simplesmente somente a idade levando em conta. Bem, através dessas pequenas análises nós podemos ver que se você fosse mulher ou se você fosse criança, você tinha uma grande chance de sobreviver ao RMS Titanic, ao desastre, um dos maiores desastres marítimos em tempos de paz de toda a história. No meu caso, eu teria uma grande chance de morrer, mas a minha filha e minha esposa tinham grandes chances de sobreviver. Gente, vocês podem estar fazendo essas mesmas análises
para a sua empresa, para o seu negócio. Vocês podem estar classificando seus clientes como bons pagadores, como maus pagadores, através da idade, para talvez bolar alguma promoção ou algum dado, alguma estratégia que você esteja tomando para a sua empresa. Realmente se aprofundem na ideia de estar utilizando o pacote R, muito bom, com apenas poucos comandos nós pudemos ver aqui a quantidade de informação que pudemos obter. Gente, espero que tenham gostado dessa videoaula e até a próxima.